Deus algo com riqueza de detalhes. Em um desses livros, o pastor falava que ele precisava de uma escrivaninha, um computador e uma bicicleta para ir para a igreja. E ele entregava exatamente o que ele queria para Deus. Eu quero uma bicicleta de tal cor, eu quero uma escrivaninha de tal madeira, eu quero um computador de tal atualização de software. E ele explicava exatamente o que ele queria, com riqueza de detalhes. Ele ganhou exatamente tudo que ele pediu, irmãos. Tudo que ele pediu, ele ganhou. Por que ele ganhou, irmãos? Fidelidade. Quem quer favor de Deus tem que ser fiel aos caminhos do Senhor, amém? E como eu sempre declaro para vocês, eu falo, né? Senhor, eu não aceito só ler a história de outros, eu quero viver as histórias também. Então eu precisava de um celular novo, eu comprei o celular com o meu recurso do trabalho, foi Deus quem deu, amém? As pessoas perceberam, irmãos. As pessoas falaram, nossa, melhorou a filmagem, o que aconteceu? Glória a Deus. Deus pediu para mim colocar meu celular velhinho para gravar. Eu poderia recusar e falar, não, Deus, esse celular é muito feio, espero eu comprar um melhor. Não, irmãos, não é dessa forma. Deus está falando assim, ó, faz com o que você tem agora, e eu vou prover o melhor para você fazer melhor ainda. Deus quer que você use o que você tem hoje para adorar e glorificar e exaltar o nome dele. E ele providenciará o melhor para você fazer cada vez melhor. Seja fiel um pouco, e sobre o muito te colocarei. Para ele colocar você sobre o muito, primeiro você tem que provar a tua fidelidade no pouco, amém? E algo que eu sempre almejei, sempre sonhei em ter, irmãos, é um tablet. Sempre desejei ter um tablet. Uma vez eu comprei um velhinho, amém, não durou muito. Comprei um usado, um velhinho que deu na época, não durou muito. Aí eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Deus, aqueles homens daquele livro lá falaram o que acontece, então eu quero crer. Então eu estou te pedindo agora, Senhor, um tablet. Só que eu não vou gastar R$1. Eu quero que o Senhor me dê. Eu não vou fazer nada. Eu quero viver o sobrenatural. Estou colocando o Senhor à prova. Amém, orei e esqueci da oração, irmãos. Vida que segue. Aí vocês fizeram aquela festa linda para mim de aniversário, né? Me deram um presentão em valores, mas eu não sabia o que eu ia fazer com aquele valor. E eu nem queria gastar aquele valor de qualquer forma também, porque eu entendia que não era qualquer dinheiro, é um dinheiro consagrado, irmãos. É um presente de Deus para a minha vida, é algo muito grande. Então eu orei, tirei o dízimo, tirei uma oferta e falei, Senhor, eu não sei no que é para gastar esse recurso. Então que o Senhor me direcione. Aí Deus falou no meu coração, ué, você não me pediu um tablet? Está aqui, irmãos. Ele é fiel para cumprir, amém? Glória a Deus. Queira viver o sobrenatural, irmãos? Vamos querer viver o sobrenatural de Deus, porque Ele cuida verdadeiramente dos seus. E agora o pastor vai pregar de tablet. Que isso, mano? Glória a Deus pela vida de vocês também, queridos irmãos, que puderam proporcionar essa alegria ao meu coração. E a gente vai perdendo, né, o gosto de coisas para nós, né? Que eu comecei a pensar em várias coisas. Talvez uma viagem com a família, talvez isso, talvez aquilo. A hora que você vai ver, você vai investir o recurso na obra de Deus. Porque a gente aprende a amar a obra de Deus e é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. E as demais coisas serão acrescentadas quanto mais você investir na obra de Deus, amém? Glória a Deus. Aplaudam a Jesus por isso, então. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Livro de Salmos, de número 95.
Eu acho muito lindo o sobrenatural de Deus que acontece durante a oração, irmãos. Você precisa querer viver isso. Quando você ora, fala e fala para Deus. Deus me direciona uma palavra e aí Ele te apresenta. É lindo demais, irmãos. Você sentiu o Espírito Santo se comunicando contigo. Salmos 95, do verso 6 em diante. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Declare: povo do seu pasto. Povo do seu pasto. E ovelhas da sua mão. Amém. Vamos continuar a leitura. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós não te trocamos por nada, Senhor. Nós somos inteiramente Teus, Pai. Tudo é para o Senhor, para o Senhor é todas as coisas. Toda a terra, Senhor, celebra a Ti com cânticos e júbilos. Então que nós possamos de igual forma, Pai, entender que nós somos parte de toda essa criação. E que se o Senhor cuida de pássaros, de plantas, porque seria diferente conosco, que valemos muito mais para Ti do que pássaros e plantas. O que impede, Pai, muitas vezes de nós vermos o sobrenatural é a nossa falta de fé, é a nossa falta de crença verdadeira de que o Senhor opera, de que o Senhor é o dono do ouro e da prata, de que o Senhor foi quem criou todas as coisas e de que verdadeiramente somos Teus filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Pai, ordene a Tua bênção, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Por que nós não vivemos mais pela fé, irmãos? Ao invés de muitas vezes a gente se matar para comprar aquilo que a gente deseja com os nossos recursos, com o suor do trabalho, em parcelas no cartão, começar a orar mais, acreditar mais que Deus é capaz de realizar. Clamar ao Senhor: Senhor, me dá aquele carro, Senhor, me dá aquela casa, Senhor, me dá aquele recurso, aquele bem. Antes, muito antes de você conseguir o recurso para comprar, já esteja regando esse sonho com oração. Olha o nosso irmão Adler aí, irmão Jerry, saudade de vocês, queridos. Deus abençoe, viu? Porque nós não gastamos mais tempo com oração, irmãos, regando esses sonhos, porque nós temos esse direito. Eu e você somos filhos de Deus, amém? Mas o quanto você crê nisso e o quanto você está disposto a viver o sobrenatural do Senhor. Amados, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos então que a palavra de Deus é a voz de Deus, amém? E que as promessas aqui descritas são reais, verdadeiras. São palavras de vida e eficazes para trazer resultados para nós. E o que vai impedir isso é a falta de fé. Nós temos pregado aqui: ande com o Senhor até que nós sejamos um com Ele. Eu preguei durante 3 cultos essa mensagem, irmãos. No domingo passado, na terça e na quinta, as 3 palavras falando sobre andar com Deus até sermos um com Deus. E para sermos um com Deus não pode haver discordância entre nós. Tudo aquilo que Deus declara, eu só tenho que bater continência e falar: sim, Senhor, amém, Senhor, eu entendi e vou executar. Porque ser somente ouvinte, não praticante, não traz resultados. Amém? Então casa dividida não prospera. E eu brinquei: se você e Deus estão andando dividido, quem você acha que está errado? Quem você acha que tem que abrir mão do teu posicionamento para colher do outro? Porque no casamento, às vezes o marido abre mão para colher o da esposa, ou a esposa abre mão para colher o do marido, né?
Agora, entre nós e Deus, irmãos, tem alguma dúvida para você ainda? Quem tem que abrir mão? Quem tem que entregar o teu sim? Então, ser bíblico não discuta, amém? Se está na palavra de Deus, não discuta, não levanta a palavra de maldição contra. Quebre todas as algemas que te impedem de entender que aquela palavra é viva e eficaz. Por isso que a palavra de Deus diz: nós somos do pasto do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, alimentados pelo alimento espiritual que vem do trono de Deus. E quando Ele faz isso, se hoje, se nessa noite o Senhor tocar o teu coração, não endureça. Fica molinho na presença de Deus. Deixa Ele cuidar de você. Para de ser cabeça dura. Amém, amados? Nós estávamos em uma convenção de pastores, e o que o pastor pregou lá mexeu muito comigo. O pastor Jefferson Campos, em dado momento, pregou: a igreja vive aquilo que o pastor prega. Eu não entendi muito bem aonde ele queria chegar. E aí ele começou a declarar: se o pastor parar de pregar salvação, haverá muitos condenados. Se o pastor parar de pregar sobre fé, haverá muitos descrentes. Se o pastor parar de pregar cura, haverá muitos doentes. Até aqui todo mundo concorda? Amém, irmãos? O que está acontecendo com vocês hoje, irmãos? Vocês estão quietinhos, vocês estão cansados. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Vocês estão conseguindo compreender o alimento dessa noite? O bom pastor já está entregando a melhor refeição para a tua vida, para mudar a tua história, mas agora depende de você verdadeiramente acolher esse alimento e se alimentar disso. Está conectado a tudo aquilo que está saindo deste altar, amém? E se o pastor parar de pregar sobre dízimo e oferta, o que acontece com a igreja? A igreja vai se tornar miserável. Miserável. Porque existem bênçãos, promessas sobre dízimo e oferta. E o mundo ataca tanto essa prática, sabe por quê? Porque não é para o mundo, é para os filhos. É para os filhos de Deus. Toda bênção bíblica, toda bênção é destinada para aqueles que desceram as águas do batismo, aceitaram a Cristo, receberam o poder do alto e caminham no centro da vontade de Deus. Então, se eu concordo com salvação, com fé, com cura, eu não posso discordar de dízimos e ofertas. Eu não posso. E muitas vezes quando Deus toca essa palavra no meu coração, eu não quero pregar, porque eu sei que essa pregação não é uma pregação gostosa e fácil de liberar, mas eu tenho que andar em obediência. Segunda-feira o Senhor falou para mim: você vai pregar sobre dízimo e oferta. Eu fiquei orando e clamando ao Senhor para Ele mudar de ideia. Ele não mudou. Eu vi a semana inteira orando e clamando ao Senhor, mas Ele hoje declarou mais uma vez: é dízimo e oferta a pregação de domingo. Falei: amém, Senhor. Nós vamos pregar, irmãos, dízimos e ofertas. Por quê? Porque a igreja não está conseguindo pagar as suas contas? Não. Graças a Deus, não. As contas da igreja estão azulzinhas, irmãos. Tudo no conforme. Está maravilhoso, está lindo. Glória a Deus. Não está faltando recurso, não está faltando água, luz. Está tudo certinho. Estou pagando aquilo que pertence também à direção maior da igreja. Está tudo alinhado, amém? Então nós vamos pregar dízimos e ofertas porque o pastor Victor está no vermelho. Está com problemas financeiros. Também não. Glória a Deus. Está tudo azulzinho, irmãos. Tudo sendo pago, Deus está provendo, Deus está cuidando, está maravilhoso. Então, o primeiro mito que nós temos que quebrar é: essa pregação só serve quando não tem recurso na igreja ou quando o pastor está perecendo. Não. Essa pregação é tão importante quanto, irmãos, salvação, cura, fé e etc. E se você duvida disso, se você se fecha para isso, quem perde é você. Porque a bênção está liberada sobre a vida dos filhos.
Mas por que é tão difícil de pregar sobre esse assunto? Primeiro, falsos pastores. Falsos pastores, lobos salteadores, mercenários, homens que queimarão no fogo do inferno, que usam do evangelho a fim de se enriquecer, e esses fazem com que a igreja seja envergonhada. E infelizmente esses são os que mais são propagados na internet. Eu vi um menino pregando lindamente, irmãos, lindamente, 14, 15 anos, pregando melhor do que muitos anciãos. Pergunta se a pregação dele viralizou. Não. Pergunta se tinha muitas curtidas, views, compartilhamento. Não. Mas o Off the King, the Power, the Man, the Master, esse está viralizado até agora. Virou música, virou meme. Por quê, irmãos? Porque Satanás quer envergonhar a igreja. Satanás faz questão de propagar aquilo que envergonha. Quando acontece um pecado, estoura um escândalo dentro de uma igreja, sai na televisão, sai na internet, isso corre aos quatro cantos, porque Satanás ama envergonhar a igreja. Então a primeira dificuldade para essa pregação é devido aos falsos pastores. Amém? O dinheiro dá falsa sensação de poder, é outro problema que se cria quando eu prego sobre dízimo e oferta. Outro problema, o dinheiro faz frente com Deus. Quando a Bíblia vai falar de dinheiro, ela fala que ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher um na tua vida. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Os dois a Bíblia declara que é impossível. Amém? O dinheiro traz consigo o pecado da avareza. Então vamos para o primeiro, falsos pastores. Amados irmãos, só é enganável aquele que não busca conhecimento. Porque se você mergulhar no livro chamado Sagradas Escrituras, ela deixa bem claro para nós de que isso já existia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já tinha mestres, líderes de igreja roubando, saqueando, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. Se a Bíblia já pregava, se eu busco o conhecimento da Bíblia, logo não serei enganado por falsos pastores, amém? Certa vez eu estava orando e falando para o Senhor: mas Senhor, por que o Senhor permite essas pessoas serem enganadas? Deus colocou no meu coração: essas pessoas não são enganadas. A questão é, eles estão buscando exatamente a mesma coisa que esses falsos pastores estão buscando: a riqueza da terra. E é por isso que eles se perdem. São cegos guiando cegos. Não confunda. Existe o bom pastor e existe o pastor salteador, mercenário. Nós vamos chegar lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Olha como a Bíblia é muito clara para nós, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdades, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito da palavra é como doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas. Apóstolo Paulo aqui estava falando para Timóteo, seu discípulo, e ele estava falando de líderes de igreja, de pastores, amém? Versículo 5: discussões sem fim, como costumam fazer essas pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. O apóstolo Paulo está falando de falsos pastores que usam da religião como meio de enriquecimento. Versículo 6: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem
fazem mal e levam as pessoas a afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Amém, irmãos? Apóstolo Paulo aqui está falando de pastores que deixaram de pregar a sã doutrina porque encontraram na religião meio de enriquecimento. Começaram a enxergar em ser pastor um meio de ficar rico, ganhar dinheiro, enganar as pessoas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, como a Bíblia pode ser tão atual? É lindo, irmãos, isso é lindo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Amém? Diz assim as Sagradas Letras: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como é que eu sei se o pastor é bom ou se o pastor é ruim? Se o pastor está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Dar a vida pelas ovelhas. Existe uma característica para que você distingue quem é o bom pastor e quem não é bom pastor. O bom pastor é aquele que está pronto, disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Amém? Versículo 12: um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. Olha isso, irmãos. Olha essa palavra, parece que foi escrita ontem, devido aos escândalos que a gente vê. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge, porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. É diferente um pastor preocupado com a salvação da alma do seu povo, de um pastor mercenário que só pensa em dinheiro, de um pastor mercenário que está enganando as pessoas para adquirir recursos para si. E a Bíblia já declara isso para nós, irmãos. Então quem é enganado porque quer ser enganado. A Bíblia não esconde de nós de que existem verdadeiramente líderes religiosos que usam do teu poder, usam da tua autoridade para saquear os teus fiéis. E se esses se permitem, é porque não buscam conhecimento, ou porque almejam as mesmas coisas que esses falsos pastores. São cegos guiando cegos. Amém, irmãos? Outra coisa que o dinheiro faz, ele traz uma falsa sensação de poder. Pastor, por que falsa? Vamos dar continuidade. 1 Timóteo 6,17. Agora Paulo não vai falar com pastores, mas Paulo vai falar com os ricos, homens que tinham recursos na época. 1 Timóteo 6,17 diz: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém? Então Paulo vai dizer aos ricos: eu tenho um conselho. Você que Deus permitiu ser rico na terra, cuidado para não se perder com a incerteza, cuidado para não se perder com um falso poder que esse dinheiro te proporciona. Tem gente que se perde com pouco, irmãos. Tem gente que basta subir um degrau na vida que ele já empina o nariz e para de falar com as pessoas com quem ele falava.
ele muda o comportamento só porque trocou de carro, trocou de moto. Ele deixa de caminhar com aquelas pessoas porque ele se torna orgulhoso, soberbo. E para estes Paulo está dizendo: cuidado, o dinheiro pode te cegar, o dinheiro pode te levar a viver desgraça, se você não estiver pronto para tê-lo na tua vida. E a primeira coisa que nós temos que entender é: pastor não prega sobre dízimo e oferta porque a igreja está precisando ou porque o pastor está precisando, mas é porque tem bênçãos para dizimistas e ofertantes. E se eu, como pastor de vocês, não ensinar, vocês deixam de viver essas bênçãos e a culpa vai ser minha, porque o pastor prestará conta diante de Deus de tudo que ele prega. Isso está em Hebreus. Então, se a igreja perecer financeiramente por conta do pastor estar omitindo o que é a verdade bíblica, é o pastor quem vai pagar o preço. E eu não estou ensinando isso porque vocês são dessa igreja. Se amanhã ou depois vocês congregarem em outra igreja, a bênção, dízimo e oferta permanece. Se outro pastor se levantar aqui, a bênção de dízimo e oferta permanece. Não é sobre homens, irmãos. Eu entendi que não é sobre homens porque a Bíblia diz que mulheres ofertavam no ministério de Jesus Cristo e Judas roubava o dinheiro que era depositado na bolsa. Judas, o tesoureiro, já fazia o que era errado. Judas, um líder religioso, já saqueava. Por isso, quando aquela mulher derruba aquele perfume aos pés de Cristo, unge os pés de Cristo, aquele perfume valia muito, irmãos. Eu não vou saber precisar para vocês agora, mas é um salário mínimo vezes 12. Hoje está quase dando 20 mil reais aí, né? Aquele valor, o valor daquele unguento derramado. E ali Judas declarou o quê? Por que essa mulher desperdiçou esse perfume caríssimo? Era melhor ela ter vendido e dado o dinheiro para o ministério de Jesus, porque daí a gente teria mais recurso para cuidar dos pobres. Ô bicho pilantra, ô bicho safado, todo Judas, irmãos. Ele estava pensando em pobre coisa nenhuma. Ele estava querendo que o dinheiro caísse ali na bolsa para ele saquear o dinheiro. E Jesus o repreendeu. Falou que o gesto daquela mulher seria lembrado não só naquele momento, mas por milhares e milhares de gerações. E hoje estamos aqui lembrando desse momento. Então sempre houveram homens mal intencionados, amém, irmãos? Cuidado com os falsos pastores e os falsos mestres. Eles existem e eles estão no meio de nós. Em Marcos 10:17, a Bíblia vai dizer para nós uma história que me deixa muito intrigado, irmãos. Porque chega um jovem diante de Cristo, e esse jovem, ele é um exemplo de cristão. É um menino que verdadeiramente tem uma preocupação em andar segundo a lei do Senhor, amém? E esse rapaz chega para Jesus e fala o seguinte, Marcos 10:17: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamaste de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Olha a humildade de Cristo, né, irmãos? Versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, olha a resposta desse jovem, irmãos: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, esse rapaz estava dizendo: Senhor, eu tenho prazer na tua lei. Senhor, eu já vivo isso há muitos anos. Eu já estou tomando cuidado com os meus caminhos para andar nos caminhos de Deus. Agora que Jesus pega ele, irmãos, e aí é que está o problema da riqueza, se você não estiver disposto a fazer o que a Bíblia diz. Versículo 21: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Essa palavra mexeu comigo, irmãos. Faltava só uma coisa, irmãos, só uma coisa. Rapaz, você está andando no caminho de Deus, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, você está fazendo verdadeiramente a vontade do Pai, mas só te falta uma coisa, uma coisa. Faça isso e me segue.
falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitas riquezas, ou porque era riquíssimo, como em outras traduções. Versículo 23: Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: guarda essa palavra, irmãos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A Bíblia está declarando que se você chegar ao ponto de ter riqueza, vai se tornar mais difícil você salvar a tua alma. Se essa é a verdade, irmãos, por que é que gastamos tanto a nossa vida atrás do bendito do dia? Por que é que a gente se doa tanto em querer viver as riquezas dessa terra? Quando a Bíblia está declarando: ei, crente, vai dificultar o caminho para você se salvar, vai ficar mais difícil, porque você vai querer ficar gozando as coisas da terra. Ao invés de vir para o Cudinho na Granada, você vai querer ir para Las Vegas. Ao invés de você gastar a tua vida correndo atrás de ganhar uma alma, você vai querer gastar os teus recursos com luxo que essa terra pode oferecer, e vai perder a tua salvação. Vale a pena, irmãos? Mateus 16, 26: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a tua alma? Não perca a tua alma por amor às riquezas dessa terra, amém? É um falso poder, irmãos. Os ricos acreditam que tem poder, mas é um falso poder. É um poder perecível e que não bastará para comprar a salvação. Nesse mesmo versículo fala: o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu lembro da música do Apocalipse 16. Então vê se vigia, e se hoje for teu último dia, e para que tanta correria? Nada, não valeu de nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do eterno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. Não vale nada, irmãos. Não vale nada. Não gaste toda a tua vida atrás de bens, atrás de riquezas financeiras. Junte tesouro no reino dos céus. Não deixe o Instagram, o TikTok te ludibriar a mente, porque ali eu vejo coisas, irmãos, preparadas pelo inferno para ludibriar a mente das pessoas. Cuidado, cuidado, fica atento, vigilância, porque a Bíblia está declarando que se você se tornar rico, provavelmente vai ser bem mais difícil você salvar a tua alma. Cuidado pela ansiedade de viver as coisas dessa terra, irmãos. Deixa Deus cuidar de você. Se você tem o que comer e o que vestir, é motivo de dar glória a Deus, aleluia. E não de murmurar, reclamar, contender e falar: que droga de vida. Não, não faça isso. Deixa Deus cuidar de você. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele só quer que você o busque mais. Quanto verdadeiramente você tem regado de oração os seus pedidos dos 12 dias de clamor? Ou é só em janeiro e depois você esquece? Não, é para continuar regando com oração. É para continuar crendo que o Senhor é capaz de realizar através de nós, desde que nós estejamos primeiro buscando o reino dele. E as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. É Ele quem declara, não sou eu. Até os fios dos cabelos estão contados, irmãos. Até os fios dos nossos cabelos estão contados. O que é que foge do controle do nosso Deus? Nada. Ele está com controle, não temas, homens e mulheres de pouca fé. O Senhor é conosco, amém? O dinheiro faz frente com Deus, irmãos. Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos voltar naquela passagem de 1 Timóteo 6,9? Porém, os que querem ficar ricos caem em
pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, desejos sem valor, desejos que não vão te levar para lugar algum, amém? Que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça. O que significa a palavra desgraça? Sem a graça. Se você perder a graça do Senhor, você se torna um desgraçado. Cuidado pelo amor às riquezas, viu? Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Pode perceber que quem começa a amar muito dinheiro logo se perde, irmãos. Logo se corrompe. Logo entrega os seus valores em troca de quê? De dinheiro. Eu estava na casa da irmã Norberta, irmão, e algo que nós nunca paramos para analisar. Muitas vezes o nosso carro já está chorando, né? Aí a gente vai e joga a troca de carro. Mas será que a gente se preocupou em arrumar o carro antes para trocar, ou a gente entregou do jeito que está? A gente não se preocupou de largar a bomba na mão de outro? Em pequenas coisas a gente se perde, irmãos. Não é difícil. Um troquinho errado, você jogou no bolso e não falou nada. A vigilância tem que ser constante, irmãos. Satanás vai sempre querer dar um jeitinho para que você se perca. Vai por aqui você vai ganhar mais. Vai por aqui vai ser melhor. Ele está te enganando. Ele está querendo que você se torne um desgraçado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Mateus 13:22, parábola das sementes. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra de Deus e a torna infrutífera. Quem quer dar frutos ao Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. Então não ame mais ao dinheiro do que a Deus. Não faça isso com a tua vida, amém? Eu vou só dar uma passagem rápida aqui, já estou concluindo. Em Ageu, a Bíblia diz que as pessoas, por deixar o templo de Deus de lado e se preocupar mais com a tua vida, com os teus bens, com a tua casa, vou entregar a passagem para você meditar depois. Ageu, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Depois na tua casa você medita. Deus começou a amaldiçoá-los financeiramente, porque ele viu que o povo não estava nem aí mais para o templo, está mais preocupado com a tua vida. Tiago 4,2 vai dizer que essas pessoas pedem para Deus, mas não recebem. Por que não recebem? Porque pede para gastar só consigo mesmo. Eu quero recursos, mas para quê? Só para melhorar minha vida. Só para eu andar de carro melhor, para ter uma casa melhor, para comer em lugares melhores. Mas e eu, filho? Você não pensa em gastar nada disso com a minha obra? E quando eu falo a minha obra, não fique cego de achar que eu estou falando sobre a igreja. Porque tive fome, me deste de comer, tive frio, me vestiste. A generosidade tem que ser algo que tem que transbordar no crente como algo natural, irmãos. Nós temos que usar os nossos recursos para ser bons samaritanos e cuidar de quem lá fora precisa. Hoje é culto de primícias. Zelo, irmãos. Zelo com as coisas de Deus. O zelo é você verdadeiramente se preocupar com os detalhes. Lembra que eu preguei sobre Salmo 119? Se preocupar com os detalhes é você estar conectado e lembrar. Segundo domingo é dia de primícias. Terceiro domingo é dia de missões. Sabe qual é a oferta de missões que a igreja pede? R$100 é o mínimo. Sabe quando que a gente consegue R$100 de oferta aqui nessa casa todo terceiro domingo? Nunca. Todo terceiro domingo eu completo para bater o 100. Amados irmãos, essa igreja é ótima dizimista, amém?
Essa igreja é ótima dizimista, mas essa igreja ainda não aprendeu a ofertar. Pastor, qual é o problema disso? O problema disso é que existe bênção para o dízimo, mas existe bênção para a oferta. E a nossa igreja está vivendo só a bênção do dízimo e não está vivendo a bênção da oferta. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é para o dízimo, é para a oferta. Amém? 2 Coríntios capítulo 9 tem inúmeras bênçãos, mas não é para o dízimo, é para a oferta. Pastor, como que você sabe disso? Porque Paulo começa declarando assim: cada um contribua conforme propôs no teu coração. Dízimo é valor fechado, irmãos, 10%. Cada um contribua conforme propôs no coração, é oferta, não é dízimo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. Quem quer receber essa bênção? Vocês serão enriquecidos em tudo. É bênção, irmãos. Promessa do Senhor para aquele que é ofertante. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Seremos enriquecidos para quê, Senhor? Para ofertar na igreja, para ajudar pessoas lá fora que precisam de ajuda. Eu vou multiplicar a sementeira de vocês. Sabe o que é multiplicar a sementeira? Eu vou aumentar as fontes de renda. Vocês não vão ganhar só de um lugar, vocês vão ganhar de vários lugares. Isso é real, irmãos. Eu posso dizer porque eu já vivi. Hoje eu sou convidado a não gastar a minha vida atrás de dinheiro. Eu preciso cuidar da obra do Senhor. Então eu tenho que estar atento e ligado a isso. Mas quando eu só trabalhava, eu estudava muito sobre como eu faço isso, e o Senhor veio abençoando as sementeiras. E tinha dia que eu olhava para minha conta, não tinha nada, e daqui a pouco começava a cair de várias sementeiras. Da consultoria, da venda de suplemento, do trabalho no condomínio, do trabalho na elite, e começava a cair recurso, e recurso, e recurso, e recurso, e aquilo não acontecia por acaso, irmãos. É porque desde o pastor Luiz e a pastora Val aqui eu aprendi que nós precisamos ser dizimistas, e não só dizimistas, mas ofertantes. E o Senhor diz: me coloque à prova, me coloque à prova para você ver se eu não faço. Você acha que Ele é poderoso para fazer? Então creia. Não tenha medo de dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer em tudo que o Senhor está direcionando. Tinha mais coisas para pregar aqui, mas eu vou adiante. Vamos encerrar. Essa palavra, às vezes eu declaro aqui quando eu falo de dízimo e oferta, mas eu nunca peguei para pregar e ler ela com vocês. Eu vou só ler ela, e aí eu acho que terça eu vou mastigar ela, amém? Aí nós vamos pegar pesado, porque ela tem muita coisa. 1 Crônicas capítulo 29, verso 1. Aprenda com Davi. Aprenda a ser ofertante com Davi, amém? 1 Crônicas capítulo 29, verso 1. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem, sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Sabe o que Davi estava declarando? Se fosse um palácio, beleza, a gente pode fazer dando um jeitinho, mas não é. Nós estamos falando do templo do Senhor, só que tem que ser feito com zelo, com riqueza de detalhes. Nós temos que prover todo o recurso para que não falte nada e fique impecável da maneira que Deus merece que seja. Olha que homem maravilhoso, irmãos. Versículo 2: para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Davi preparou, Davi juntou riquezas.
pastor, ou a denominação, ou a placa, é sobre a escritura bíblica, é sobre o que a palavra de Deus diz. Não é invenções do pastor Victor, é a Bíblia que está declarando essas palavras. Não endureça o teu coração, deixa Deus cuidar de você. Dei mais 100 toneladas de puro ouro e 200, vamos adiante. Ele entregou um monte de coisa, irmãos. Versículo 6. Então os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade. Quero o último versículo, versículo 14. Versículo 13. Versículo 12. Achei agora aqui, irmãos. Versículo 12. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Quem toma posse? Deus é capaz de tornar grande e forte qualquer um, desde que Ele esteja vendo em você zelo, cuidado, carinho, amor pela obra dele. Amém? Versículo 13. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Versículo 14. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados, como nós, pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem, os nossos dias são como uma sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Versículo 16. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Amém? Eu vou terminar aqui no 17, porque essa palavra também é importante, irmãos. 17 e 18. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas. Deus põe à prova os nossos corações e ama as pessoas corretas. O que são pessoas corretas, Senhor? Que andam com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor Deus, dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo. Peça para Deus conservar para sempre no teu coração esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Amém, irmãos? Ficou claro que a palavra não é do pastor Victor, irmãos? Ficou claro que não é invenção, não é por motivos financeiros. A igreja não está devendo nada, o pastor não está devendo nada, está tudo certo, irmãos. Eu só quero que vocês sejam ricamente abençoados financeiramente, com as promessas de Deus, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Feche seus olhos, segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Se hoje o Senhor falou com você, não endureça o teu coração. Talvez até aqui você tinha uma ideia sobre dízimo e oferta, mas o Senhor está mandando você mudar a sua concepção. Pense como Davi: o que tenho eu para te dar, Senhor? Tudo
oferecer aquilo que o Senhor merece da minha parte. Pai, a tua palavra diz para nós em Deuteronômio 16:16: não se apresente perante Deus de mãos vazias. A tua palavra declara para nós que Davi dizia: eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. O Senhor merece o melhor de nós, Pai. Então aumente a nossa fé essa noite, Senhor, que nós possamos verdadeiramente crer que o Senhor é capaz de fazer por qualquer pessoa como a tua palavra declarou, desde que esse esteja andando em fidelidade contigo e entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, ensina-nos a colocar o Senhor à prova. Ensina-nos a ser dizimistas e ofertantes e fazer prova de Ti, assim como o Senhor declara: faça prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês e não vou derramar tantas bênçãos aonde vocês nem terão condição de guardar, diz o Senhor. Pai, retira o céu de bronze dessa igreja, prospera o Teu povo, Senhor. Prospera o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus.